Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a terceira temporada de Love, Death and Robots. Bom pessoal, Love, Death and Robots é uma das séries mais icônicas da Netflix, porque sua proposta é bem diferente, sendo que, para quem não conhece, essa é uma série que basicamente, em cada episódio a gente tem um curta de animação e esses curtas trabalham realidades de fantasia, terror e ficção científica. Sendo que agora, recentemente, na última sexta-feira, estreou a terceira temporada e vamos conversar um pouquinho para saber se essa terceira temporada mantém o nível das outras duas, que são excelentes. Mas antes, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ou inscrita, deixa o like no vídeo porque isso fortalece demais o trabalho, bem como dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir no Instagram e também conhecer os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor, inclusive escrevo fantasia, terror e suspense policial. Sem mais delongas, então vamos começar. Diferentemente do que eu faço, que normalmente eu falo uma sinopse para depois adentrar um pouquinho mais na obra, aqui não tem como fazer uma sinopse especificamente. Porque ao longo de 9 episódios, 9 ou 8, acho que são 9 episódios, são 9 curtas diferentes, histórias diferentes, as quais não dá para se aprofundar muito, porque elas, digamos assim, são muito curtas, muito rápidas. Tem curtas que têm apenas 5 minutos, 5, 6 minutos ali descontando os créditos. Tem outros que são um pouco mais longos, que tem ali em torno de 17, 20 minutos, mas no geral são histórias rápidas. Então, para ilustrar um pouquinho para vocês, eu vou comentar sobre as minhas 3 histórias favoritas e depois dar um panorama geral. A primeira história, que abre a temporada, que são 3 robôs, já é uma das minhas favoritas. Então, para mim, a terceira temporada já começa muito bem. Porque nesses 3 robôs, a gente vai acompanhar a história, como o próprio título diz, de 3 robôs que viajam até a Terra, eles vêm de outro planeta, e eles viajam até a Terra, uma Terra distópica, onde o ser humano já não existe mais. Eles começam ali a vasculhar os vestígios dos últimos rastros que o ser humano deixou pela Terra. Então eles passam ali para uma sociedade um pouco mais precária, onde a sobrevivência era muito mais brutal, tinham minas terrestres instaladas, o pessoal tentando se defender ao máximo possível, bem como mostra nas sociedades onde as pessoas, a burguesia, conseguiu se instalar de forma a tentar se isolar e criar um mundo à parte. Claro que nenhuma das sociedades prosperou e eles discutem um pouco disso de forma sátira e com um humor bem interessante, além de ter uma animação muito bela. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem mais uma ficção científica e é uma ficção científica com um humor bem aplicado. Eu gosto muito, principalmente eu gosto da última tirada desse curta, mas obviamente eu não vou falar o que é para não estragar a experiência de vocês. Passando para o segundo, que para mim também continua mantendo um nível muito alto, que é Viagem Ruim, a gente já tem uma história que tem uma animação um pouco mais sombria, porque a história aqui é uma história de terror, uma história que é de terror e que também envolve questões ali de história de pirata, né? Então são 2 temas que eu gosto demais. Eu gosto dessa questão de pirata, meio como eu gosto muito de terror, e quando eles envolvem tudo isso numa história, quando um caranguejo gigante invade um dos navios e a tripulação ali de piratas começa a ter que discutir como eles lidam com aquela situação, já que o caranguejo tem esse monstro, ele tem algumas reivindicações, mas ao mesmo tempo ele sente fome. Então a gente começa a ter uma história que discute um pouco sobre o valor da vida, a minha vida vale mais do que a sua, quem decide isso, quem não decide, é bem interessante. E já passando por toda a temporada, o meu terceiro episódio que eu destaco bastante é o último, que se chama O Fazendeiro, ou Fazendeiro na verdade apenas, que apesar dos pesares, esse título é bem estranho, uma vez que a gente vai ter acompanhar aqui uma espécie de cavalaria que acaba trombando com uma sereia, uma entidade que surge ali no lago e que confronta eles, que acaba abduzindo eles, trazendo eles para o seu ninho ali de morte. E um desses cavaleiros acaba conseguindo fugir, porém devido à ganância, uma vez que a sereia está vestida com várias pérolas, joias, etc., ele quer voltar para realizar um saque. Então é uma história que fala muito sobre ganância, é uma história que tem um teor ali, até mesmo de atração sexual entre os personagens, é uma história que tem teores de violência, que conta uma espécie de dark fantasy e que tem um estilo de animação mais realista muito legal. Tendo dado destaque para essas 3 histórias, como vocês podem ver, a gente tem aqui, bem como as outras temporadas, curtas que conseguem ter diversidade nas suas temáticas que eles vão tratar, no seu gênero, ficção científica, terror, fantasia, dark fantasy. Então tudo isso é bem interessante e é bem legal. É claro que nem tudo vai ser mantido no nível mais alto possível. Tem episódios que são mais falhos, episódios que são ruinzinhos, tem episódios que se destacam em um ponto e não em outro, como por exemplo, tem um episódio ali que vai contar uma espécie de... O episódio mais curto, tem uns 6 minutinhos, 5 minutinhos, que são zumbis ali atacando uma sociedade.
O que se destaca nisso aqui não é a história, é basicamente, né, a animação que usa um ângulo, como se fosse um ângulo isométrico de câmera, mostrando tudo em miniatura. É bem legal de se ver, porém é um curta que não tem muito atrativo, já que a história é bem simplória, não desenvolve nada, é realmente bem frágil nesse sentido. E se tem para dar um destaque negativo aqui, eu daria o destaque pro episódio, né, que vai nos contar ali, né, o texugo no meio, o pessoal que tá ali numa espécie de guerra, aparece um texugo mecânico. É uma história bem fraca, tem um humor que para mim particularmente não me agradou, uma outra piada funciona, mas no geral não funciona, e no geral, no final das contas, nem a animação foi assim algo que encheu os olhos. Tem estilos de episódios que são um pouco mais subjetivos, outros que são mais objetivos, tem para todo gosto. No geral, a diversidade que Love, Death and Robots propõe desde sua primeira temporada, em gêneros tratados, em gêneros de, né, terror, ficção científica, etc., em propostas, né, temáticas, falando sobre humanidade, falando sobre sentimentos, falando sobre distopias, enfim, bem como em diversidade de animação, estilo de animação, tudo isso se mantém na mais alta qualidade nessa terceira temporada. Como eu falei, nem todos os episódios estão nessa mais alta qualidade, tem episódios que inclusive são ruins, mas no geral a terceira temporada segue tão bem quanto a segunda e a primeira. Então se você gostou das primeiras duas temporadas, assista sem assim, medo nenhum a terceira, porque você vai gostar. Caso você ainda não conhecesse Love, Death and Robots por algum motivo, não estava sendo no Netflix, ou realmente não tinha sentido nenhum tipo de atrativo nessa série, dê uma chance, porque vale muito a pena. E agora, com essa terceira temporada, ela consegue fazer o que as outras duas fez, que é deixar um gostinho de quero mais. Ou seja, espero ansiosamente pela quarta temporada, porque continua sendo, né, uma série muito gostosa de se assistir para quem é fã de fantasia, terror e ficção científica. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais e o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até o próximo. Tchau, tchau.